Bom dia, graça e paz. Eu trouxe hoje Jeremias capítulo 18, versículos 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amado e querido irmão, hoje eu trouxe essa leitura porque eu estava lendo aqui a respeito do vaso, do oleiro, a impenitência do povo. Jeremias capítulo 18, que diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e de lá eu te farei ouvir minhas palavras. O Senhor mandou ele ir à casa do oleiro, mandou ele descer à casa do oleiro. E aí no versículo 3 diz: E descia à casa do oleiro. Ele foi obediente ao Senhor. Jeremias desceu à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ou seja, ele estava construindo o vaso. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso. Ele pegou o mesmo vaso e fez outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos dele fazer. Olha só, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, aos olhos de Deus. Porque Deus, ele vai pegar o vaso que foi quebrado ali, como um homem construindo esse vaso de barro e tornar a fazer de novo. Assim vai fazer o Senhor com você. Assim faz o Senhor comigo todos os dias. Assim faz o Senhor conosco a cada dia que nós acordamos. Somos construídos como um vaso de barro na mão do oleiro. E a palavra diz que eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu vou complementar: ó povo de Deus, ó filho meu. Eu estou falando pela Rosana, mas a Bíblia diz: assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra do Senhor aqui está falando sobre a casa de Israel, sobre o povo de Deus. Fala a respeito do vaso, da impenitência do povo. Leia aí você mesmo, Jeremias, capítulo 18. Que leitura linda, que grande profeta do Senhor. Que leitura maravilhosa. É muito linda essa leitura. Nós, vasos de barro nas mãos do Senhor. Nós, vasos de barro, descendo a casa do oleiro. Nós precisamos descer a casa do oleiro para sermos reconstruídos. Para ficar ali como obra sobre as rodas nas mãos de Deus. É uma leitura que nos faz refletir bastante nessa manhã. É uma leitura que nós devemos todos os dias da nossa vida pensar e refletir o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer nos reconstruir a cada manhã, a cada dia, transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, transformando a nossa vida para que tudo à nossa volta possa ser transformado. Mas para isso, nós temos que ter consciência que nós temos que descer a casa do oleiro, assim como diz o Senhor. Porque aqui no versículo 2 de Jeremias 18, pede: levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá, será lá, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Onde é essa casa do oleiro na sua vida? Onde você tem que descer? Onde você tem que ir nessa manhã para ser reconstruído pelo Senhor? Porque Jeremias foi obediente. No versículo 3 de Jeremias 18, ele desceu à casa do oleiro, porque a palavra diz: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quem é ele? O Senhor. E desci Jeremias. Quem desceu
a casa do oleiro? Jeremias. E quem fará ouvir as palavras dele? O Senhor. Nós temos que começar a ler a Bíblia assim. Quem é quem? Quem está falando? Quem é o Senhor? Qual é o momento que Deus entra? Qual é o momento que entra o profeta? A palavra do homem? E em qual momento na Bíblia o Senhor fala conosco? Assim como Ele está falando aqui. Porque a partir do momento que nós começarmos a ler a Bíblia dessa forma, nós vamos entender melhor o que Deus quer falar conosco. Você vai entender o que Deus quer falar com você. Eu vou começar a entender o que Deus quer falar comigo. Olha só, levanta-te e desce à casa do oleiro, Deus. E aqui fala, e desci à casa do oleiro? Jeremias. Ouçam bem. Aí você deve se perguntar, por que tanta repetição? Para memorizar? Para tornar flexível as coisas e essa palavra entrar no meu coração, vir para as minhas entranhas, para um fácil entendimento. É assim que nós temos que começar a ler a palavra do Senhor. Porque quando Deus dá um texto para a gente, de imediato, nós temos que começar a refletir, a meditar o que Deus quer falar conosco. E hoje a mensagem que eu trago para a sua vida é essa. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias capítulo 18, versículo 6. Não é a Rosana que está dizendo, não. É o Senhor aqui na Bíblia. Leia você mesmo. Você vai entender que não sou eu. Porque nós temos que começar a prestar atenção na palavra do Senhor. Na Bíblia. O que os profetas escreveram, o que eles deixaram aqui para nós. Porque ainda hoje há profeta do Senhor falando conosco aqui através da tua palavra. Essa é a palavra de hoje que eu trago para você meditar. Em Jeremias, capítulo 18. O vaso do oleiro e a impenitência do povo. Deus abençoe aí o seu dia, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.